Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda, com Helenice Prim. Capítulo 7. O santo que levitava. Vi na noite passada um yogi reunido com um grupo de pessoas, pairar no ar, alguns metros acima do chão. Meu amigo, o Pendra Mohun Choudhury, contou-me impressionado. Dei-lhe um sorriso entusiasmado. Talvez eu possa adivinhar o nome dele. Não era Baduri Mahasaya, da Upper Circular Road? O Pendra assinou afirmativamente, um pouco desapontado de não ser portador de novidades. Minha curiosidade em relação a Santos era bastante conhecida entre meus amigos, que ficavam contentíssimos de me indicar uma nova pista. O yogi mora tão perto da minha casa que costumo visitá-lo com frequência. O rosto de Upendra revelou seu vivo interesse pelas minhas palavras. Fiz-lhe outra confidência. Já ouvi realizar feitos notáveis. Dominou magistralmente vários pranayamas, da antiga yoga de 8 passos descritas por Patanjali. Certa vez, Baduri Mahasaya realizou o Bhastrika Pranayama diante de mim com uma força tão espantosa que parecia que uma verdadeira tempestade eclodira no quarto. Depois cessou a toniturante respiração e permaneceu imóvel num estado elevado de supraconsciência. A aura de paz que se seguiu foi tão vívida que jamais esquecerei. Ouvi dizer que o santo nunca sai de casa. O tom de voz de Upendra denotava certa incredulidade. É verdade, realmente. Ele vive sem sair de casa há 20 anos e só abre uma leve exceção a esta regra que impôs a si mesmo por ocasião de nossos festivais sagrados, quando caminha até a calçada de fronte da casa. Os pedintes aglomeram-se lá, porque Santo Baduri é conhecido por seu terno coração. Como pode ele permanecer no ar desafiando a lei da gravidade? O corpo do yogi perde a densidade após a prática de certos pranayamas. Ele então levitará ou sairá dando pequenos saltos como uma rã. Sabe-se que até mesmo santos que não praticaram uma yoga formal levitaram durante o estado de intensa devoção a Deus. Gostaria de saber mais sobre este sábio. Você costuma frequentar suas reuniões noturnas? Os olhos de Upendra brilhavam de curiosidade. Sim, vou lá com frequência. A verve da sua sabedoria me encanta muitíssimo. Ocasionalmente, minhas risadas prolongadas acabam com a solenidade de suas reuniões. O santo não se aborrece, mas os discípulos me fuzilam com os olhos. Naquela tarde, ao voltar para casa depois das aulas, passei pela clausura de Baduri Mahasaya e decidi fazer-lhe uma visita. O yogi era inacessível ao público em geral. Um discípulo solitário, residente no andar térreo, resguardava a privacidade do seu mestre. Rigoroso e disciplinado, perguntou-me formalmente se eu havia marcado uma entrevista. Seu guru apareceu exatamente a tempo de salvar-me de uma expulsão sumária. Deixe que Mukunda venha quando lhe aprouver. O sábio piscou os olhos para mim. Minha regra de reclusão não é para o meu próprio benefício, mas para o conforto dos outros. As pessoas mundanas não gostam da franqueza que destrói as ilusões. Os santos, além de raros, são desconcertantes. Até mesmo nas Sagradas Escrituras eles são, com frequência, considerados inoportunos. Segui Baduri Mahasaya até seus austeros aposentos no segundo andar, de onde raramente saía. Os mestres muitas vezes ignoram os rumores do mundo e permanecem incógnitos até se estabelecerem na eternidade. Os contemporâneos de um sábio não estão limitados ao tempo presente. Maharishi, o Senhor é o primeiro yogi que conheci que não sai de casa. Às vezes Deus planta seus santos em solo inesperado para não pensarmos que podemos submetê-lo a regras. O sábio colocou seu corpo vigoroso em postura de lótus. Septuagenário, não aparentava sinais de velhice ou de vida sedentária. Atlético e de porte ereto, era ideal sob todos os aspectos. Seu rosto era de um rishi, conforme descrito nos antigos textos. Tinha cabeça majestosa, barba abundante e sentava-se rigorosamente aprumado, com os olhos calmos fixados na onipresença. O santo e eu entramos em meditação. Depois de uma hora, ele me chamou com sua voz suave. Você fica frequentemente em silêncio, mas desenvolveu Anubhava, que é uma percepção real de Deus.
Ele estava me lembrando de amar a Deus mais do que a meditação. Não confunda a técnica com o objetivo. Ele me ofereceu algumas mangas, fruta, com o bom humor que eu achava notável na sua natureza séria, observou. As pessoas em geral apreciam mais a Jala Yoga, que é a união com o alimento, do que a Dhyana Yoga, união com Deus. Sua piada yogi me fez dar uma gargalhada. Que risada você tem! Um brilho afetuoso surgiu em seu olhar. No semblante sempre grave havia o toque de um sorriso estático, e seus grandes olhos de lótus escondiam um sorriso divino. Essas cartas vieram de longe, dos Estados Unidos. O sábio indicou vários envelopes volumosos sobre a mesa. Correspondo-me com algumas sociedades cujos membros interessam-se pelo yoga. Estão descobrindo a Índia novamente com um melhor sentido de orientação do que Colombo. Fico feliz por ajudá-los. O conhecimento da yoga, assim como a luz do dia, é gratuito para todos que irão recebê-lo. O que os rishis perceberam como essencial para a redenção do homem não precisa ser diluído para o Ocidente. Iguais na alma, embora diferentes na experiência extrínseca, nem o Ocidente nem o Oriente florescerão se não praticarem com regularidade uma das várias formas de yoga. O santo encarou-me com seus olhos calmos e não percebi que suas palavras de orientação ocultavam uma profecia. Somente agora, ao escrever essas palavras, é que compreendo o pleno significado de sua insinuação, casual e frequente, de que, um dia, eu levaria aos Estados Unidos os ensinamentos da Índia. Maharishi gostaria que o senhor escrevesse um livro sobre yoga para benefício do mundo. Treino discípulos. Eles e os alunos deles serão livros vivos, uma prova contra a natural desintegração do tempo e as interpretações artificiais dos críticos. O humor de Baduri provocou-me outro ataque de riso. Fiquei sozinho com Yogi até o anoitecer, quando seus discípulos chegaram. Baduri Mahasaya começou uma de suas inimitáveis alocuções. Como uma enchente pacífica, ele varria os escombros mentais dos ouvintes, fazendo-os flutuar em direção a Deus. Suas admiráveis parábolas eram expressas em bengali impecável. Naquela noite, Baduri explicou diversos preceitos filosóficos relacionados à vida de Mirabai, uma princesa medieval de Rajput que abandonou a vida na corte para buscar a companhia dos sadhus. Um grande sannyasi recusou-se a recebê-lo pelo fato de ser mulher. Sua resposta trouxe humildemente a seus pés. Diga ao mestre, afirmou, que eu desconhecia a existência de outro ser masculino no universo a não ser Deus. Não somos todos seres femininos perante ele? Um conceito das Sagradas Escrituras de que o Senhor é o único princípio criativo positivo. Sua criação nada mais é que Maya passiva. Senhor, perguntei, por que não escreve um livro sobre a yoga para benefício do mundo? Treine os discípulos. Ele e os alunos dele serão livros vivos, uma prova contra a natural desintegração do tempo e as interpretações artificiais dos críticos. Essa frase é linda, né? Mirabai compôs muitas canções estáticas que ainda são de objeto e veneração na Índia. Traduzo aqui uma delas. Se com banhar-se todo dia alguém pode chegar a Deus, quem dera eu fosse uma baleia no oceano mais profundo. Se por comer raízes e frutas ele pode ser achado, quisera eu tomar na vida a forma de um cabrito. Se a contas de um rosário levam alguém a encontrá-lo, quero um dia rezar com as sementes da floresta. Se ídolos de pedra têm o poder de revelá-lo, quero adorar com humildade uma pedreira comum. Se é só bebendo leite que esse Deus se manifesta, muitos bebês e bezerros devem conhecê-lo bem. Se rejeitar as mulheres atrai a graça de Deus, por que eunucos não há aos milhares pelo mundo? Mirabai sabe em seu coração que para achar o divino, só o amor, e nada mais, é de fato indispensável. Diversos estudantes puseram rúpias nos chinelos de Baduri, dispostos a seu lado, enquanto ele permanecia sentado na postura yogi. Essa oferenda respeitosa, costumeira na Índia, mostra que o discípulo coloca seus bens materiais aos pés do guru.
Amigos agradecidos são, na verdade, o Senhor disfarçado, velando pelos que a ele pertencem. Mestre, o Senhor é extraordinário. Ao despedir-se, um aluno lançou um olhar cheio de admiração ao venerável sábio. Renunciou a riquezas e confortos para procurar Deus e ensinar a sabedoria. Era de fato conhecido que Baduri Mahasaya, ainda bem jovem, abdicara de grande fortuna familiar para seguir resolutamente o caminho da yoga. Você está invertendo as coisas. O rosto do santo expressava suave reprimenda. Abandonei umas ínfimas rúpias e alguns poucos prazeres, insignificantes por um império cósmico de infindável felicidade. Como então me privei de algo? Conheço a alegria de partilhar do tesouro. Isso é algum sacrifício? As pessoas mundanas, míopes, é que são os verdadeiros renunciantes. Renunciam a um bem divino inigualável por um mísero punhado de brinquedos terrenos. Essa visão paradoxal da renúncia que transforma em creso qualquer mendigo santo e milionários orgulhosos em mártires involuntários fez-me rir. A ordem divina organiza nosso futuro com mais sabedoria do que qualquer companhia de seguros. As palavras irrefutáveis do Mestre eram o credo comprovado da sua fé. O mundo está cheio de pessoas apreensivas que acreditam na segurança externa. Seus pensamentos amargos são como cicatrizes em suas testas. Aquele que nos dá ar e leite desde o nosso primeiro alento sabe como prover o dia a dia dos seus devotos. Continuei minhas peregrinações depois das aulas, à casa do santo. Com silenciosa solicitude, ele me ajudou a atingir Anubhava. Um dia, mudou-se para Ram Mohan Roy Road, longe do bairro onde ficava minha casa, em Gurpar Road. Seus queridos discípulos haviam construído um novo eremitério para ele, conhecido como Nagendra Mat. Embora isso remeta à minha história alguns anos à frente, relatarei aqui as últimas palavras que me foram ditas por Baduri Mahasaya. Pouco antes de embarcar para o ocidente, procurei-o e humildemente ajoelhei-me para receber sua bênção de despedida. Filho, vá aos Estados Unidos. Leve a dignidade da venerável Índia como escudo. A vitória está escrita na sua fronte. Você será bem recebido pelo nobre povo distante. E aqui a gente termina o capítulo, o santo que levitava. Muito lindo e tudo é um ensinamento incrível pra gente, né? Um ensinamento de unidade, de amor.